Olá pessoal, sou Roberto Piteri, cirurgião bucomaxilofacial. Hoje eu vou conversar com vocês algumas informações básicas que todo mundo deve saber sobre a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia que ela tem que ser feita no hospital, tá? Não dá para fazer essa cirurgia em ambiente ambulatorial, no consultório, e ela também é sob anestesia geral, tá? Normalmente essa cirurgia demora em torno de 2h30, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos de tempo. O paciente ele fica internado um dia, né? Então ele interna normalmente de manhã, faz a cirurgia no período da manhã. Eu particularmente gosto de deixar o paciente dormir um dia no hospital, porque fica sob supervisão da enfermagem, medicação na veia, e no outro dia pela manhã o paciente tem alta. Uma coisa que todos os pacientes têm medo desse tipo de procedimento é em relação à dor. E o que às vezes o paciente não sabe é que todos esses pacientes ficam com parestesia. O que é parestesia? É a ausência da sensibilidade. Devido ao movimento cirúrgico, a gente movimenta os maxilares e a manipulação, o afastamento do nervo faz com que o nervo pare de funcionar, isso temporariamente. Então no pós-operatório o paciente fica com o rosto como se tivesse anestesiado e aí vai voltando aos poucos a sensibilidade. Então a dor não é uma coisa que acontece nesse tipo de cirurgia. E os pacientes eles têm às vezes receio em relação à parestesia, né? Então em alguns casos o paciente tem que saber que são mais favoráveis ou desfavoráveis para a volta da sensibilidade. Por exemplo, um paciente que é classe 2, ou seja, que tem a mandíbula com crescimento deficiente para trás, nesses casos o movimento cirúrgico eu vou avançar a mandíbula e o nervo vai sofrer uma tração, né? Então nesses casos acaba demorando um pouquinho mais do que os pacientes que são classe 3, que tem uma mandíbula para frente e o movimento cirúrgico eu vou pôr a mandíbula para trás e o nervo não vai sofrer nenhuma tração, pelo contrário, vai ficar até folgado o nervo. Nesses casos, normalmente os pacientes classe 3 têm o retorno da parestesia mais rápido que os pacientes classe 2. O que acaba às vezes incomodando os pacientes, que todos eles referem, que também acontece em todos os casos, é o edema, o inchaço. O edema ele é muito individual, varia de paciente para paciente. Nós tomamos todas as precauções, tanto medicamentosa, tanto com o gelo pós-operatório, mas é uma característica individual. Tem paciente que remove um dente do siso, fica com edema super importante, e tem paciente que é submetido à cirurgia ortognática e não incha tanto. Então não tem como a gente prever quão é grande esse edema. Para isso a gente deixa todos os medicamentos e a gente acaba indicando que o paciente faça gelo o máximo possível, principalmente nos 3 primeiros dias de cirurgia. Porque nos 3 primeiros dias é onde o processo inflamatório é ativo, né? Então o processo inflamatório ele tem a duração de 72 horas, a partir daí o processo inflamatório para e começa a regressão do edema. No hospital a gente já deixa prescrito o gelo constante, né? Inclusive quando o paciente estiver sem gelo ele deve solicitar o pessoal da enfermagem para trazer. No caso dos meus pacientes, eu mandei fazer essa bolsinha de gelo que o paciente já acorda da cirurgia e depois ele leva a bolsa para casa, ajuda bastante, coloca assim, né? Então isso daqui tem ajudado muito os nossos pacientes no pós-operatório. E aí o edema ele vai ser cada vez menor quanto mais gelo o paciente fizer. E o outro fator que acaba às vezes incomodando o paciente é em relação à dieta, né? A dieta no começo, nos 2 primeiros dias, ela tem que ser líquida e fria, tá? Para não estimular nenhum aumento do processo inflamatório com o calor do alimento, nem também estimular algum sangramento. Então a dieta líquida e fria ela é melhor para o pós-operatório. A partir do 2º, 3º dia o paciente já pode introduzir uma dieta pastosa, tá? Essa dieta ela vai ter que ser sem carga até 40 dias de pós-operatório, porque é exatamente o tempo que demora para o osso consolidar. Então eu falo, a dieta pastosa não precisa ser sopa, não. O paciente pode comer um purê, carne moída, peixe, alimentos de consistência que não necessitam de uma mastigação efetiva. O que ele não pode é comer um pedaço de carne, porque aí existe o risco de micromovimentação do osso, o que a gente não quer num processo que a gente está esperando que esse osso consolide. Então após de 40 dias o osso já consolidou e aí o paciente pode voltar a se alimentar de forma normalmente. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui no nosso canal, curtam o nosso canal também e sigam o nosso trabalho através das redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado.